Desde o começo do conflito entre Hamas e Israel, a Globo News transformou o assunto na sua principal pauta. E desde o começo da cobertura, muita gente vem apontando o viés político da emissora. Depois do jornalista Jorge Pontual soltar não uma pérola, mas um colar inteiro, o canal foi achincalhado nas redes sociais e por jornalistas. E agora parecem estar tentando corrigir o rumo. Será que dura? Como jornalista, o nosso papel, a distância pontual, é dizer o que cada lado está falando. A guerra entre o Hamas e Israel, como quase toda guerra, não é simples e por isso não pode ser apresentada como um filme com mocinhos e vilões bem definidos. Mas, às vezes, os jornalistas esquecem disso na hora da cobertura. O Jorge Pontual parece ser o que levou isso ao maior extremo nos comentários dele na Globo News. Olha ele defendendo a continuidade de ataques com baixas civis em Gaza para evitar uma vitória do Hamas. Pedir um cessar-fogo agora é ajudar o Hamas. O cessar-fogo é o que o Hamas quer, né? Que é deixar o Hamas lá se recuperar dos bombardeios e tal. Nesse momento, reconhecer o direito de Israel de se defender é reconhecer o direito de Israel de atacar o Hamas, de eliminar o Hamas. Porque não há diálogo com esses bárbaros, não há diálogo com esses terroristas, não há negociação possível. A única saída agora é militar. Então, um cessar-fogo agora seria um erro, seria dar a vitória ao Hamas. Isso não pode. Vamos lembrar que um cessar-fogo tem sido conclamado como uma forma de estabelecer um corredor humanitário que possa levar ajuda para os civis que estão sendo massacrados nessa guerra, né? Pode acontecer. Qualquer resolução que propõe um cessar-fogo vai ser vetada por Estados Unidos e seus aliados. Vamos reforçar de novo? Um cessar-fogo, nesse momento, busca evitar a morte brutal de civis inocentes em Gaza. É contra isso que o Pontual está se colocando, basicamente. Se não ficou claro que ele está passando pano para o assassinato de inocentes em nome de atacar o Hamas, olha isso daqui. Cada unidade do exército israelense tem advogados que decidem, antes do ataque, se os alvos são legítimos pela lei internacional. Ou seja, se é um alvo legítimo, um alvo militar, mas tem população sendo usada como escudo humano, essa população pode ser alvo porque a lei internacional a permitiria. Isso é uma questão que vai ser decidida por tribunais, não somos nós que vamos decidir. É uma coisa no gestual, né? Essa população. E vale espalhar informação não confirmada também. É o caso da história dos 40 bebês supostamente decapitados. A notícia foi veiculada pela I24 News, uma agência de notícias israelense, mas não foi confirmada pelo Exército de Israel. Nem o Exército de Israel confirmou essa história. E mesmo assim, o Pontual achou que era uma boa repercutir como verdade na emissora. É pior que terrorismo, né? Você decapitar bebês como aconteceu. Mentiroso. É um negócio assim, destroçar famílias. A gente vai falar da repercussão e do recuo da Globo diante dessas falas. Mas antes, a gente tem uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Mas antes disso, a gente precisa perguntar: você tem certeza de que o computador ou o celular que você está usando para assistir esse vídeo está seguro? Mesmo se a sua conexão for segura, a gente está o tempo todo recebendo e-mails de gente que quer roubar nossos dados, tomar nossas contas e até acessar nosso banco. Basta clicar em um link errado para ter muito prejuízo e dor de cabeça. Nessas horas é bom contar com a segurança da NordVPN. Ela esconde o seu IP, que é a sua identidade na internet. Assim, quando alguma pessoa mal intencionada tenta acessar os seus dados, vai acabar acessando o IP da NordVPN enquanto o seu fica protegido. Além disso, ela também oferece proteção contra malwares e vários outros serviços para que você possa navegar tranquilo.
E mesmo se você não estiver preocupado com isso, a NordVPN também pode ser usada para acessar conteúdos que só estão disponíveis em outros países, como séries, filmes e até vídeos aqui do YouTube, hein? É só logar usando um servidor da NordVPN do país em que o conteúdo que você quer ver está disponível. E pronto, agora ele está disponível para você. E olha só, eles não protegem só o seu computador não. Você pode conectar até 6 dispositivos e assim proteger também o seu celular, tablet, o que você pensar. Então, acesse o link que você está vendo aqui na tela e na descrição do vídeo e use o código promocional Meteoro Brasil para ganhar um descontinho a mais. E tem mais, assinando o serviço por 2 anos você ganha 4 meses de graça. E não custa caro não, com o preço de um cafezinho por mês você já garante a sua proteção. Se não ficar satisfeito, não se preocupe, você pode cancelar nos primeiros 30 dias e receber o seu dinheiro de volta. As redes não perdoaram as falas do Jorge Pontual. O Twitter logo foi tomado pela campanha Fora Pontual. As críticas não foram direcionadas apenas ao jornalista, não. O próprio Grupo Globo virou alvo. Também houve críticas muito fortes entre os próprios jornalistas. Olha aqui o Joaquim de Carvalho no Brasil 247. Jornalistas como o Pontual, eles são responsáveis hoje por esse avanço do ódio. Eles estão conectados a essa pauta do ódio. Não parece ter alguma sofisticação, mas eles estão conectados. Eles estão contribuindo com um mundo em que se naturaliza a eliminação do outro, a higienização, a limpeza étnica. O Intercept Brasil chegou a lançar um abaixo-assinado pedindo para a grande mídia, em especial a Globo, parar de desumanizar os palestinos. E se você tá achando que são só jornalistas ligados a veículos de imprensa esquerdistas, comunistas e globalistas, olha aí a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, chegando ao ponto de colocar o jornalista entre aspas na hora de se referir aos comentários. E aqui eu preciso dizer, se você não conhece o mundo do jornalismo muito bem, saiba que essa é uma ofensa bem pesada. E parece que nesse caso a pressão realmente funcionou. Depois de toda a repercussão, a gente começou a ver coisas que a gente não esperava na cobertura da emissora. Que tal especialista chamando as declarações do presidente dos Estados Unidos de cínicas? E o que Israel está fazendo em Gaza de crime de guerra? Bom, eu confesso que eu recebo essas declarações com alguma perplexidade, que me parecem declarações um tanto quanto cínicas, uma vez que Israel já declarou que está em guerra e Israel está cometendo neste momento um ato de punição coletiva, que é considerado pela Convenção de Genebra como um crime de guerra. A gente também teve imagens bem fortes, já fica o aviso, de um brasileiro mostrando a destruição causada por Israel em Gaza. Atacaram casa para pessoas civis aqui, bastante gente ferida. O sistema do resgate ainda não está funcionando, colapso no hospital, pessoas feridas estão correndo na rua, a bomba caindo todos os lados. Casa na esquina foi destruído completo, bastante gente ferida, morto. Não dá para resgatar ninguém, Caiu uma bomba, eu estava na feira comprando alimentação, acabou de cair aqui. Bastante gente ferido. E teve também uma documentarista chamando a própria emissora na Chincha ao vivaço. O nosso trabalho da Just Vision, ele há 2 décadas agora, ele é focado exatamente em contar essas histórias. As histórias de palestinos e israelenses que, em solidariedade, um com o outro, trabalham para criar um futuro de justiça e igualdade para as 2 comunidades na região. E a gente acredita claramente que as 2 comunidades estão lá para ficar. E para isso acontecer, os direitos tanto dos israelenses quanto dos palestinos têm que ser respeitados. Essa resistência pacífica, infelizmente, geralmente não recebe atenção mundial, não recebe atenção dos meios de comunicação. A gente está aqui nesse programa, são 2 horas agora falando sobre Israel e Palestina. Quando acontece a resistência pacífica, esse programa não acontece. Isso é bem importante também. O que é que a gente amplifica e o que é que a gente mostra
dentro do jornalismo. Agora, quando a violência terrível, horrorosa, brutal do Hamas acontece, agora nós estamos falando num contexto desesperador, porque o contexto agora é um contexto onde a vida de 2 milhões de pessoas dentro de Gaza está nas mãos de um governo abertamente racista, com o apoio completo do governo americano. Caraca, bastante pesado. E quanto ao pontual? Tomou uma aula de jornalismo do Guga Chakra, também ao vivo. Em que medida você acha que, de fato, a população de Gaza é usada como escudo humano e que, portanto, todas essas mortes de civis palestinos, que já são mais de 2.000, são culpa do Hamas e não de Israel? Olha, você veja que o pontual está basicamente botando uma opinião na forma de uma pergunta, mas vá lá. pontual, eu não estou em Gaza, não estou cobrindo o conflito in loco. Então, o que a gente tem como jornalista, o que a gente tem que falar é que o governo Biden diz que o Hamas usa palestinos como escudos humanos, que Israel também diz isso, mas que grupos como, por exemplo, a Cruz Vermelha Internacional, Médicos Sem Fronteiras, não negam que em alguns casos usam, mas negam que, por exemplo, estejam usando hospitais nesse momento como escudos humanos. Então, o que a gente tem como jornalista, o nosso papel, a distância pontual, é dizer o que cada lado está falando. Aliás, o Guga Chakra, que é completamente insuspeito de ser um comunista, vamos combinar. Resta saber se essa postura vai continuar ou se é só uma mudança pontual. Desculpa o trocadilho. Até que o clima se acalme. A gente vai ter que ficar de olho. Eles são jornalistas do poder, alinhados com o poder hoje, que é um poder baseado no ódio.